Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Enquanto os irmãos vão achando, o texto bíblico, nós queremos aí pedir aos irmãos que continuem, orando pela recuperação da irmã Iracema, que sofreu, aquelas quedas, e por conta da queda teve também de passar por uma cirurgia. Então ela já está em casa, está agora em fase de recuperação, da cirurgia. Então os irmãos estejam orando por ela, para que Deus possa abençoar e ela possa recuperar o mais rápido possível, assim como também pelo irmão Rodrigo também, que esteve mal durante os últimos dias também com a saúde, mas também está em casa, está recuperando. Orem, por ele, para que Deus possa firmar cada vez mais ele nos caminhos, do Senhor. Ele é novo convertido, e que Deus possa assim trabalhar, na vida dele, e que futuramente ele possa ver quão grandes coisas o Senhor fez por ele, não só em dar a salvação, mas outras muitas bênçãos ainda que Deus tem para derramar sobre a vida do irmão Rodrigo. Também pela irmã Cristina, continue orando por ela também, já está bem melhor, e que Deus possa continuar abençoando o tratamento que ela está fazendo, que possa surtir os resultados esperados, e que também Deus possa também curá-la, se Deus assim permitir e quiser, ela pode ser curada e até mesmo não necessitar do tratamento o qual está passando. Mas ore por cada um desses amados irmãos, ore pela irmã Aparecida Ramos também, a saúde dela também, que Deus possa estar abençoando, a irmã Aparecida Lemes também. Vamos estar orando uns pelos outros, em especial pelos os irmãos que são idosos. Deus possa estar protegendo eles e abençoando a saúde deles a cada dia também. Ok? Êxodo capítulo 16, nós leremos todo o capítulo. A palavra de Deus nos diz assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E aconteceu no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmuremos contra nós? E disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial.
E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. E eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem feito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, porquanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que, entrando em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. Oremos. Santo, eterno e poderoso Deus, Senhor, neste momento nós chegamos diante do teu trono de graça e queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Usa, Senhor, esse miserável servo do Senhor nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. Ó Pai, que da minha boca não venha sair palavras do meu próprio entendimento, da minha própria vontade, mas que tudo, ó Pai, venha do trono da graça do Senhor. Que nós possamos ouvir a tua palavra atentamente, guardar em nossos corações e praticá-la. Ó Pai, abençoa a tua igreja. O Senhor sabe, ó Pai, neste momento, onde nós não podemos ter contato pessoal com os irmãos, o Senhor, ó Pai, está com cada um deles e o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor atenda às necessidades dos teus servos, suprindo, ó Pai, cada um segundo a tua vontade. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor sempre está a cuidar de nós. O Senhor, ó Pai, sempre está ouvindo as nossas orações e o teu Divino Espírito Santo, ó Pai, sempre intercede por nós, até mesmo naquilo que nós não sabemos, ele está intercedendo por nós,
porquanto Ele vê as nossas necessidades, Ele as conhece e nós somos imensamente gratos ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Ok, irmãos, nós queremos nesta noite, meditar um pouco neste texto sobre alimentados no deserto. O tema que nós vamos discorrer é este, alimentados no deserto. Lembrando, mais uma vez, que nós temos trazido aí a questão de que o deserto, não é um lugar físico aqui que nós estamos pensando, mas nós estamos pensando sobre um deserto de situações em que nós encontramos na nossa vida problemas, que muitas das vezes nós nos deparamos, sofrimento, coisas deste tipo, E um dos problemas que muitas das vezes nós encontramos é problemas até mesmo de nível financeiro, que nos impede até mesmo de, talvez, termos algo o qual nós desejamos. Então, passamos por situações assim, de conhecimento de todos os irmãos que nós estamos enfrentando, por conta desta pandemia. Algumas pessoas também estão sofrendo aí dificuldades financeiras, porque são trabalhadores autônomos, não têm o registro, e como foi fechado, basicamente o Brasil todo, foi fechado aí nesta quarentena, muitas pessoas têm deixado de ganhar o dinheiro para o sustento de cada dia. Então, nós estamos passando por uma situação assim difícil, um deserto, que nós estamos a atravessar aí. Mas o que Deus, Ele vai nos dizer nesta noite, através desse texto, é que Ele é o Deus da provisão. Ele é quem está cuidando de nós. Mesmo quando naqueles momentos difíceis que nós estamos nos deparando, parece que nós não temos um horizonte, uma luz no fim do túnel, mas o Senhor está ali cuidando de nós, Ele está ali suprindo as nossas necessidades. Então nós vamos meditar sobre isso, alimentados no deserto. Amado, aqui, neste momento da história qual nós lemos aqui, já se passaram 45 dias em que a nação de Israel foi liberta do Egito, da escravidão do Egito. O povo então de Israel já está caminhando pelo deserto já há um bom tempo, e parece aqui que os mantimentos os quais eles trouxeram do Egito já começaram a acabar, e eles então agora estão murmurando contra Moisés, contra Arão no deserto, e murmurando até mesmo contra Deus por conta desta falta de alimento que agora está parecendo ter, Ainda não está ninguém morrendo de fome, mas ali parece que o índice ali de alimentos já estava ficando bem escasso. E eles então começam a murmurar contra Arão, contra Moisés e contra o Senhor. Olha o versículo 2 e o versículo 3 novamente do texto comigo, diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então, amado, eles aqui começam uma murmuração contra o Senhor. Interessante, irmãos, é que muitas das vezes nós estamos murmurando contra Deus em momentos assim difíceis que nós nos encontramos, mesmo sem termos razões para murmurarmos. Aqui o que o texto nos diz aqui é que começou sim a faltar o mantimento, mas não que aquela nação esteja passando fome, porquanto Deus jamais teria deixado com que o seu povo passasse fome pelo deserto. Mas, amado, Deus havia os tirado ali da escravidão do Egito, estava conduzindo eles à terra prometida e, obviamente, estava cuidando dele, como nós já vimos, inclusive, nas semanas anteriores, que nós estamos estudando sobre este tema. Então, Deus sempre esteve cuidando deste povo. Deus estava ali com sua mão, provendo a este povo tudo aquilo que eles necessitavam.
Mas agora, no momento onde eles veem que os alimentos já estão, o nível ali, né, dos alimentos já estão baixando, essas pessoas já começam já a murmurar contra Deus. Interessante que às vezes é assim na nossa casa, né? Nós olhamos lá na vasilha onde fica lá o arroz, a vasilha do feijão, e a gente começa a ver aquilo, o nível abaixando ali, e às vezes nós estamos desempregados, sem nenhuma perspectiva de entrada para suprir a falta daqueles mantimentos, e às vezes ao contrário de nós confiarmos em Deus, de nós buscarmos em Deus, nós começamos a murmurar, mas até mesmo essa murmuração, ela é antecipada, ela é antes da hora, porquanto Deus não nos deixou perecer de fome, ou seja, o alimento não acabou completamente. E com certeza, né, quando o alimento acaba, no dia posterior, Deus sempre dá um jeito de suprir a nós aquilo que nós necessitamos. Inclusive a palavra de Deus diz lá em Salmos, né, que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, Deus, Ele sempre vai prover a nós as nossas necessidades. Então Deus aqui, Ele libertaria, será que Ele libertaria o seu povo da forma tão maravilhosa como nós vimos que Ele os libertou, como nós conhecemos bem a história, né? Aquelas 10 pragas a qual Ele enviou ali no Egito, até que aquela nação fosse liberta ali daquela escravidão, e então depois ter aberto aquele mar ali, depois de ter conduzido eles pelo deserto já por vários dias, será que Deus teria levado eles até o deserto, feito todas essas coisas, levá-los até o deserto para ali deixá-los perecer, né, morrer de fome? Com certeza não, amados. Deus tinha um propósito, o problema é que eles haviam esquecido este propósito. Deus havia os libertado da escravidão do Egito, e Deus havia dado a promessa para eles que os levaria até uma terra que mana leite e mel, até aquela terra maravilhosa a qual Deus havia, né, preparado para o seu povo. Então Deus ensina-nos aqui uma grande lição sobre a provisão a qual Ele dá ao seu povo. A provisão a qual Ele dá, inclusive, não somente ao seu povo, mas é a provisão que Ele dá até mesmo às pessoas ímpias. E nós vamos estar vendo sobre isso aqui. A palavra de Deus, inclusive, né, nos diz sobre este Deus misericordioso, né, gracioso, que derrama da sua misericórdia e graça sobre todos os homens. Quando ela fala, inclusive, né, sobre a chuva, a mesma chuva que cai para o justo, cai para o injusto, né? O mesmo sol que nasce para o justo, nasce também para o injusto. E isso, amado, é uma demonstração da misericórdia, da graça de Deus sobre todos os homens. É o que, inclusive, é chamado sobre graça comum, né? Agora, sobre nós que somos filhos de Deus, há uma graça, além dessa graça comum, porquanto nós somos filhos. Nós não somos somente, né, criaturas, mas nós somos filhos de Deus. E, amado, obviamente, Deus tem o maior cuidado sobre nós, Deus tem o maior carinho ainda sobre nós. O exemplo é tal como de um pai com um filho, né? Eu tenho, como os irmãos sabem, 2 filhos. E, amado, obviamente que tudo que eu puder dar para os meus filhos, que Deus me der condição de dar e que vai ser uma bênção para os meus filhos, eu quero fazê-lo. Agora, obviamente que se eu tivesse uma outra pessoa, né, de repente uma outra criança que não é meu filho, eu não vou dar os mesmos recursos, as mesmas coisas para aquela pessoa. Porquanto ele não é meu filho, né, quem deve prover, inclusive, além das necessidades daquela criança, são os seus pais, e não eu. Né? Agora, as necessidades, sim, estão passando por necessidade, coisas desse tipo. Deus fala com que nós, né, os servos de Deus, nós devemos ajudar as pessoas que estão passando por necessidades. Mas veja, amado, que o amor, o carinho, o cuidado, a proteção, eu vou desempenhar isso com muito maior afinco, né, com muito maior garra sobre os meus filhos, obviamente. Então, amado, Deus também faz assim. Sobre os seus filhos não estão somente depositada a graça comum de todo, que Ele deposita sobre todos os homens, mas está ainda uma graça muito mais excelente, porquanto nós somos filhos de Deus. Então, amado, Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem nos provido, inclusive, todas as nossas necessidades. Agora é importante nós lembrarmos sobre o que é necessidade e o que são desejos. Nós precisamos entender isso. A necessidade é aquilo que não podemos viver sem. Eu sei que tem muitas pessoas olham para Deus e estão murmurando contra Deus sobre algumas coisas que às vezes estão lhe faltando, mas que não é necessidade, não é necessário aquilo.
Eu lembro do pastor Pelé, né? José Pelegrino Amado, e ele disse uma frase que ficou famosa, conhecida, né? Entre nós e as nossas igrejas, que ele dizia o seguinte, ele dizia assim: Deus prometeu o pão, a manteiga é luxo, né? E é de fato, amado. Mas muitas das vezes nós estamos murmurando contra Deus por nos faltar o luxo, por nos faltar aquilo que não é extremamente necessário sobre as nossas vidas. E nós devemos tomar um grande cuidado sobre isso. Isso que muitas das vezes nós reclamamos contra Deus pela falta daquilo que nós estamos ali levando, as nossas murmurações contra Deus, eles não são necessidades, mas são desejos. São coisas supérfluas que nós estamos ali depositando até um valor, agregando um valor demasiado sobre aquilo, mas que nós conseguiríamos viver sem problema nenhum, sem aquilo. Eu sei que, vou dar um exemplo aqui, né? Hoje nós temos a internet, né? Graças a Deus por isso, nós temos até neste problema que nós estamos atravessando aí, nós podemos usar para os cultos, a transmissão dos cultos, mas veja, amado, se fosse alguns anos atrás, eu, né, sou novo ainda, mas quando eu nasci, na minha época de criança, não existia isso. Então isso não é algo extremamente necessário, é algo que hoje nós usamos por conta da necessidade que nós estamos passando, mas não é extremamente necessário. Só que é triste pensar que algumas famílias, né, os filhos estão bravos contra os pais, reclamando, murmurando o tempo todo, porque às vezes o pai de repente não pôde ter aquela internet boa a qual eles precisam, acham que precisam, né, acham que necessitam, mas na verdade é tudo um desejo desnecessário, e muitas das vezes, né, os nossos filhos é para jogar jogos e coisas desse tipo. Então, coisas desnecessárias que muitas das vezes nós murmuramos contra Deus, e não são coisas essenciais. E, amado, também aqui, como nós já dissemos, este povo estava murmurando ainda sem uma razão concreta, porquanto eles não estavam morrendo, não estavam perecendo de fome, né? Deus estava cuidando, Deus estava no controle de todas as coisas. Agora, interessante só pensar aqui no nosso texto, aqui em Êxodo capítulo 16, é que esta grande multidão, ela precisava de recursos, e os recursos eram recursos em quantidade extraordinária. Levando em consideração, né, a maioria dos teólogos dizem que o grupo que saíram do Egito, que foram libertos, né, do povo de Israel ali do Egito, era um grupo de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Agora você pensa sobre 2 milhões de pessoas andando pelo deserto, precisando de alimento, de água potável, né? E aí? Onde achar? Os irmãos se lembram também que na história, né, quando eles estavam ali deixando o Egito, né, saindo, e acabaram de ter a 10ª praga ali, a morte dos primogênitos, o povo do Egito mesmo começou a dar ouro para eles, dar prata para eles, e falando para eles: vocês vão embora logo, vai embora daqui, que vocês estão trazendo problema para as nossas nações, para a nossa nação, só sofrimento, some daqui logo. E eles então estão no meio do deserto, cheio de dinheiro. Mas o problema é que no meio do deserto não tem, né, um supermercado, não tem nada disso lá para que eles pudessem comprar o seu alimento. Então, mesmo tendo os recursos, ainda passando por necessidades. E agora, sem um lugar para que eles pudessem ter essa provisão, o que eles deveriam fazer? Obviamente, né, recorrer a Deus. Deus era o único que poderia suprir a eles essa necessidade, mas recorrer a Deus de uma forma correta. E não como eles fizeram. Eles fizeram completamente ao contrário. Eles foram até o servo de Deus, Moisés, Arão. Eles murmuraram contra Deus. Eles murmuraram contra Deus. Irmãos, o povo aqui, eles tinham de entender que Deus, Ele supre a necessidade de cada um de nós. E, amado, de fato, o que aconteceu, e nós lemos no texto, e nós vamos estar discorrendo sobre isso, é que Deus, Ele supriu as necessidades daquele povo de forma miraculosa, pelo maná que Ele mandara do céu. Olha o versículo 4 e o versículo 8, até o 8, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove de se anda em minha lei ou não. E aconteceu no sexto dia que acontecerá no sexto dia que prepararão
o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmuremos contra nós? E disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então, amado, olha que Deus, Ele vai suprindo esta necessidade, sim, da nação de Israel de uma forma milagrosa, uma forma miraculosa. E nós queremos aqui, nessa noite, destacar algumas características desse maná, o qual foi a provisão de Deus para o seu povo. E, amado, aqui o maná, nós vamos ver que ele tem um duplo sentido na questão de ser o alimento material e também o alimento espiritual, e nós estaremos vendo aí. Então vamos lá rapidinho. Nós temos aí vários pontos para discorrer e nós queremos ser o mais breve possível. Primeiro, amado, a origem. É importante destacar aqui a origem deste maná. A origem, a palavra de Deus diz aqui no versículo 14 do nosso texto, vai lá comigo, 16, 14, diz assim: e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Este foi o maná, o qual Deus proveu para o seu povo. A origem desse maná ele veio do céu. Do céu vem toda a nossa provisão, nós precisamos entender isso. É de lá que nós recebemos todas as sortes de bênçãos sobre as nossas vidas. Amado, sejam elas materiais ou sejam elas espirituais, tudo vem dos céus. A nossa vida, amém, irmãos? O problema, muitas das vezes nós estamos pensando que nós estamos aí angariando riquezas neste mundo, nós achamos que é por causa da nossa força, que é por causa da nossa sabedoria. Às vezes nós estamos aí saudáveis, com uma saúde boa, e nós estamos achando que é por conta de um exercício que nós estamos fazendo, e eu sei que o exercício é importante sim para a saúde, mas, amado, na verdade, tudo isso que nós estamos ganhando, todas as sortes de bênçãos que têm sido derramadas sobre nossa vida, têm sido trazidas à nossa vida por Deus e não por nós mesmos. Nós não temos poder de fazer nada, nós não temos condições de prover para nós nem mesmo as necessidades básicas da nossa vida, se Deus assim não nos quiser que nós tenhamos em nossa vida. Então, amado, veja, a origem, ela veio do céu. João já dizia sobre isso, lá em João capítulo 3, versículo 27, João diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Amado, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Nem eu, nem você, nós podemos ter nada nessa vida, se Deus assim não nos der, se Deus assim não nos entregar, não nos confiar estas coisas, as quais Ele já tem nos confiado. Amém? E, amado, que bom pensar, que estas bênçãos do céu, Deus ele tem provido as nossas necessidades, e Ele tem provido além das nossas necessidades. A grande maioria de nós, hoje de manhã, eu sempre gosto de dar esse exemplo, hoje de manhã, quando nós acordamos, nós tivemos lá na nossa mesa o pão, o café. Às vezes alguns não tiveram pão, mas tiveram um bolo, tiveram uma outra coisa. E que bom saber, que nós não estamos passando fome, nós não estamos sendo privados do alimento. Deus tem providenciado para nós, ainda que em algumas vezes simples, mas na grande maioria das vezes é além daquilo que nós necessitamos. Então a provisão ela vem do céu, nós precisamos entender sobre isso. Quando nós estamos passando por problemas, dificuldades, lembrar de que Deus ele é o Deus provedor, é Ele quem cuida de nós. Segunda característica deste maná era o horário. O maná caía pela manhã. No versículo 13 do nosso texto, olha, ele diz assim: aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Amado, logo de manhã é que Deus ele renova a sua misericórdia para cada um de nós.
Logo de manhã, quando nós acordamos, ali Deus está renovando a sua misericórdia para conosco, e ali Ele está nos dando um outro dia, um novo dia, e aonde Ele vai suprir a nós as nossas necessidades, aonde Ele vai nos conduzir, né, em segurança, aonde Ele vai nos levar a cumprir com os seus propósitos, a cumprir com os seus desígnios. Então, amado, o maná é uma representabilidade justamente desta misericórdia que é renovada para conosco a cada manhã, a cada dia. Nós precisamos entender sobre isso. Jesus disse que nós devemos orar pelo pão de cada dia. Entender, amados, que para nós basta o pão do dia. Nós sabemos aí que nossas despensas, né, em nossa casa nós temos lá uma lata de arroz cheio, feijão e tal. Às vezes não está cheio, mas não é assim. Hoje você não foi lá e fez a janta e não ficou nada nas latas. Você tem além daquilo que você precisa, além daquilo. Mas, amado, nós já deveríamos estar alegres, e o que nós devemos pedir ao Senhor é que Ele venha prover a nós o pão de cada dia. É inclusive assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. O pão de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos do pão de hoje. Amanhã nós nem sabemos, né, se nós vamos estar vivos ou não. Não é isso o ensinamento, né? É este o ensinamento da palavra de Deus, dizendo para que nós precisamos ficar aí perturbados, né, com o dia da manhã. Basta cada dia o seu mal. Nós precisamos preocupar com o agora, o amanhã. A Deus pertence, nós nem saberemos com certeza se nós estaremos, né, por aqui. Então, amado, ter esta ideia de que Deus, Ele a cada dia, Ele tem renovado a sua misericórdia e Ele tem dado as provisões necessárias para a nossa vida. A terceira característica deste maná é que ele foi enviado. O maná era enviado, né, pelo próprio Deus. Não era só algo que vinha do céu, mas era uma provisão do próprio Deus. Olha o versículo 15. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Veja que era o pão que foi enviado pelo próprio Deus. Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, amado, e Ele é o nosso provedor ou sustentador. É isso que Deus é para nós. Nós precisamos entender sobre isso e crer nisso que a palavra de Deus nos diz. Ele não é só o nosso Criador. Nós que somos salvos, né? Nós já dissemos no início, nós não temos só a graça comum, nós temos uma graça especial sobre nós, por quanto nós somos filhos, nós somos salvos por Cristo Jesus. Agora veja, amados, se o Senhor Jesus Cristo nos amou a ponto de dar o seu Filho, entregar o seu Filho naquela cruz por nós, e Ele mesmo promete que não só Ele deu a nós a salvação, mas Ele nos dará juntamente com o seu Filho todas as coisas. Não, amado, isso é maravilhoso. Deus, Ele está a cuidar de nós, Ele tem um objetivo para as nossas vidas. Assim como Ele tinha para Israel. O objetivo ali era de levar aquela nação até a terra prometida, e Ele iria fazer isso, Ele iria sustentá-los na jornada, cuidar deles durante toda a jornada. E, amado, assim também Deus, Ele tem objetivos para a nossa vida, e Ele vai cuidar de nós até que nós venhamos cumprir com esses objetivos aos quais Ele tem para nós, até que nós cheguemos naquele que é o lugar a qual Deus tem preparado para nós. Então, amado, Deus, né, Ele é o próprio sustentador. Deus é o nosso Criador, Salvador, provedor. Nós precisamos ser gratos a Deus, gratos ao Senhor por ser Ele tão cuidadoso. Ele dá, né, a nós um cuidado tão maravilhoso, o qual nós não somos dignos. Jamais, né, Deus, Ele teria por obrigação cuidar de nós. Amado, nós somos pecadores miseráveis. O que nós merecemos de fato é inferno. Mas, amado, Deus tem cuidado de nós. E Ele tem um cuidado maravilhoso sobre cada um de nós. Olha só o que Mateus, né, texto bem conhecido, Mateus 6, versículo 31 a 33, inclusive um texto meio paralelo, né, com esse, o qual nós estamos aqui estudando. Olha o que a palavra de Deus diz lá: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe
que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amado, nós podemos descansar em Deus. Deus é quem nos sustenta, provê a nós tudo que nós necessitamos, e nós não precisamos ficar desinquietos por coisa alguma. Nós precisamos somente depositar nossa confiança, crer nele, ele está cuidando de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quarta característica desse maná, e que nós podemos ver aqui, é que este maná ele tinha um objetivo. O objetivo era saciar a fome do povo. Olha o versículo 15, mais uma vez, diz assim: e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Amado, o objetivo do maná ali era justamente suprir a necessidade do povo. Era dar ao povo o mantimento necessário, o qual eles precisavam a cada dia. Então havia um objetivo: saciar a fome do povo. Amado, Deus, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as necessidades de seus filhos, e ele supre a cada uma delas segundo a sua própria vontade. Segundo a sua própria vontade. Então, amado, Deus, ele está a suprir as nossas necessidades. Ele está a saciar, né, a nossa fome. Ele está a fazer com que aquelas preocupações que nós tenhamos, elas sejam realmente tiradas, porquanto ele é poderoso para dar a nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O quinto característica era a sua regularidade, era enviado diariamente. Olha o versículo 21, este maná, a palavra de Deus diz que ele era enviado diariamente. Olha o verso 21, eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Veja só, Deus então, ele supria regularmente as necessidades do seu povo. É assim que Deus opera nas nossas vidas. Ele tem suprido a nós regularmente as nossas necessidades. As nossas necessidades. Ele tem cuidado, né, de nós. Ele tem provido a nós aquilo que nós necessitamos. Então o maná não poderia ser estocado, né, como nós vimos no texto, para o dia seguinte. Os irmãos viram, inclusive no texto, dizendo que ali o maná cheirava mal quando foi estocado de um dia para o outro. Ele cheirou mal, havia bichos. Agora, exceto na questão da sexta-feira, quando eles comiam uma porção dobrada para o sábado. Porque no sábado era o dia do Senhor, dia santificado ao Senhor, então eles não faziam nada, né, no sábado, a não ser glorificar ao nome do Senhor. Então veja, amado, que aqui Deus regularmente ele dava os mantimentos. E não é assim, Deus regularmente tem suprido as nossas necessidades. E até mesmo nessa questão financeira, às vezes nós ficamos desempregados, nós passamos por algum problema, mas Deus ali, ele até mesmo dá a provisão do dia próximo. Aonde nós não vamos ter, aonde tirar, mas ele dá. Ele traz o recurso a nós, o qual nós necessitamos. Então era algo regular. O cuidado de Deus sobre nós é algo regular, é diário. Todos os dias Deus está cuidando de mim e cuidando de você. Outra característica era com respeito à sua quantidade. O maná era suficiente para alimentar e satisfazer as necessidades. Olha o versículo 17 e 18, diz assim: e os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Olha só, a quantidade. O maná era suficiente para alimentar todos. Suficiente para alimentar todos. Deus é o Senhor da abundância, amado. Deus, ele é o Senhor da abundância. Por isso que ainda há pouco nós falamos, né, que nós não temos somente o necessário. Deus nos dá além do necessário. É sim que verdade que o pão é o que Deus nos prometeu e a manteiga é luxo, mas como nós dissemos ainda há pouco, todos nós temos mais do que aquilo que nós necessitamos. Mais, porque Deus é o Deus da abundância. Olha o que diz em Salmo 81, versículo 10. Salmo 81, 10, a palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei.
Olha só, Deus da abundância, o que aquele povo ainda não conhecia. Eles estavam agora caminhando pelo deserto. A ideia, inclusive, no deserto, uma das ideias dessa história é justamente que a caminhada pelo deserto é a nossa vida por aqui. E é nesta vida aqui é que nós estamos aprendendo, conhecendo um pouco mais sobre Deus. E são nas dificuldades, nos problemas que nós enfrentamos, nós vamos conhecendo assim mais de Deus. E a nação de Israel precisava justamente disso, de conhecer mais de Deus. Então eles ainda não sabiam que eles tinham um Deus que era abundante na sua provisão. E como ele mesmo disse aqui na sua palavra, em Salmo 81, abre bem a tua boca e te encherei. Amado, ele supre a cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4,19, Paulo diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amado, ele tem suprido a nós todas as nossas necessidades, sem exceção, sem exceção. Pela nossa fidelidade, inclusive, nós temos recebido muito mais do que nós, de fato, precisaríamos. A sétima característica deste maná era a sua colheita. O maná era colhido individualmente. Olha o versículo 16, era porções individuais. Verso 16 diz: esta é a palavra que o Senhor tem mandado, colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Veja, amado, a sua colheita, o maná era colhido individualmente. Deus manda a comida, mas nós devemos recolher, não é assim? Deus, ele tem esta questão de que o homem, ele deve trabalhar, ele deve até mesmo correr atrás de suprir as suas necessidades, ainda que não seja ele de fato quem supre, mas é Deus. Mas Deus, ele quer que o homem trabalhe, que o homem desenvolva o trabalho, que ele, do suor do seu rosto, ele coma verdadeiramente seu pão. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, na parte B, pela versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: digno é o trabalhador do seu salário. E é de fato, amado, digno é o trabalhador do seu salário. E, amado, a forma a qual Deus, inclusive, deixou para que nós venhamos suprir as necessidades básicas da nossa vida é através do trabalho. É digno, o homem que trabalha é digno de receber o seu salário para o mantimento da sua casa, para o sustento da sua casa, para a cooperação da obra de Deus e também para a ajuda ao próximo. Nós não podemos esquecer, Deus, ele tem deixado o recurso financeiro na nossa mão para que nós então venhamos investir nesses três pontos: sustento da nossa família, o sustento da casa de Deus e ajudar o próximo necessitado. Isso é o que cada um de nós devemos fazer, Todos os homens sobre a face da terra deveriam ter isso como filosofia de vida, ser alguém que está preocupado realmente em cumprir isso, cumprir os ensinamentos de Deus sobre aonde aplicar os recursos, sustento da minha família, sustento da obra de Deus e ajuda ao pobre necessitado. A oitava característica desse maná é a questão pedagógica do maná. É o ensinamento qual o Senhor Jesus Cristo, ele queria passar à nação. Olha rapidinho comigo, nós estamos quase terminando, mas olha, o maná era recolhido regularmente e ele não podia ser estocado. Por quê? A finalidade disso era tornar este recolhimento diário do alimento ali como um exercício espiritual, para que o povo aprendesse a obedecer a Deus, a confiar em Deus e tê-lo como seu sustentador, o seu provedor. Então veja que o maná, ele tinha um fim pedagógico. Amado, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos obedecer a Deus no quesito de que Deus, ele manda nos cuidar do trabalho e com o nosso trabalho buscarmos o pão de cada dia. Nos preocuparmos com o pão de cada dia. E assim mesmo uma preocupação, não com a falta, mas uma preocupação em estar trabalhando para alcançar aquilo, mas na certeza de que Deus já tem provido a nós, Deus já tem nos dado isso. Então obedecer a Deus, confiar em Deus, tê-lo como provedor.
Sabe, o grande problema dos cristãos, muitas das vezes, é que eles não têm o Senhor como seu provedor. E por isso que nos momentos de apuro, nos momentos de incerteza, desespero, fazem até mesmo têm atitudes contrárias àquilo que Deus pede para que tenha. Vão, inclusive, contra os estatutos, os preceitos, os mandamentos de Deus, por conta de um desespero, porque ainda não entenderam que Deus é o seu provedor. Ainda não têm confiança plena em Deus. Confiança plena no nosso Deus. Amado, é isso que nós precisamos, Assim como o povo de Israel precisou aprender a obedecer, a confiar em Deus, a tê-lo como seu provedor, nós também precisamos confiar em Deus, nós precisamos obedecê-lo e nós precisamos tê-lo como provedor de todas as nossas necessidades. E ser grato, Grato a Ele, por quanto Ele nos dá além daquilo que nós necessitamos. Outra finalidade pedagógica, daqui do maná, a finalidade também era testemunhar a ingratidão do povo para com Deus e o eterno cuidado de Deus para com seu povo. O maná foi um testemunho disso. Um testemunho de uma murmuração, de um povo que murmura contra Deus, mesmo Deus sendo misericordioso, mesmo Deus sendo provedor dele. E testemunhar sobre essa graça maravilhosa a qual Deus tem derramado sobre nós, de prover a nós, além das nossas necessidades. Olha o verso 32, ele diz assim: E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Veja, era para testemunho da obra de Deus sobre a vida do seu povo. Então, amado, havia um efeito ali pedagógico. Também o terceiro, era o significado qual o maná ele tinha. O maná, ainda de cunho pedagógico, o maná ele apontava para o próprio Jesus Cristo. Ele apontava para o próprio Senhor Jesus. Amado, por isso tão importante, essa história, ela está interligada com a história lá de João capítulo 6, versículo 48 a 41, com as palavras do Senhor Jesus Cristo ali. E vamos para lá, João capítulo 6. Vamos lá, João capítulo 6. Nós estamos terminando. João capítulo 6. Verso 48 ao verso 51. Olha o que a palavra de Deus nos diz aí. Ele diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amado, veja, a história está correlacionada. Olha aqui as características aqui que nós acabamos de destacar sobre o maná, o qual Deus deu ali como provisão ao seu povo no deserto, também se destaca na característica do Senhor Jesus como sendo o pão da vida. A origem, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio do céu. É o que o nosso texto aí de João, agora que acabamos de ler, João capítulo 6, versículo 48 a 51, nos diz. Olha que ele diz aí: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Ele falando sobre ele mesmo. Ele era o pão que veio do céu. Ele também diz aqui uma outra característica sobre o próprio Senhor Jesus, que ele destaca aqui em João 6, é que ele é o pão vivo. Olha só a palavra de Deus falando sobre isso. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É o pão que dá vida, amado. Aqueles homens ali no deserto, eles comeram do pão da vida, do maná, perdão, e eles tiveram fome no outro dia. Depois de peregrinarem pelo deserto e até ficarem comendo daquele pão precisaram ficar comendo daquele pão durante 40 anos, até chegar na terra prometida e poder comer dos frutos da terra ali. Mas Jesus, amado, ele é este pão
é o simbolismo, né, do maná, mas Jesus ele é o verdadeiro pão que veio do céu e que sacia a fome de todos os homens. A respeito da salvação, ele mata a fome, é ele que salva, ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Olha outra característica aqui em João 6, ele foi dado. Olha aqui no versículo 51. Olha o que diz. Ele diz assim, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só, ele foi dado, né? Pão, aqui Jesus Cristo foi dado pela vida do mundo. Olha o que é dito lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi o pão dado por Deus para trazer vida ao mundo, para trazer vida a cada um de nós. Deus deu o seu amor. Olha lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amado, nesta vida a qual nós estamos caminhando aqui, ainda há muitas pessoas que estão perecendo de fome, estão morrendo sem Cristo. E ao morrer, serão lançados no lago de fogo, no inferno. Sofrerão ali a eternidade, pela eternidade. Mas, amado, Jesus é o pão o qual Deus deu. Ele é o pão que desceu do céu. O pão vivo que pode dar a vida eterna. O pão que veio para dar vida a todos os homens neste mundo. Portanto, amado, se você que está nos assistindo nesta noite, você ainda não tem a certeza da sua salvação, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você precisa se alimentar deste pão. Não é um pão que perece, mas é um pão verdadeiro. Os irmãos se lembram que na multiplicação dos pães, houve a primeira multiplicação de pães, onde o Senhor alimentou uma grande multidão. Com poucos recursos ele proveu a necessidade de uma grande multidão. Na segunda multiplicação de pães, ali está um grupo seguindo o Senhor Jesus Cristo, até aquele momento ali, não preocupado com os milagres, os prodígios, os quais o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, não preocupado com os seus ensinamentos, não preocupado com a salvação da alma a qual Jesus estava ali ensinando, mas eles estavam ali preocupados com o pão. Assim como Jesus tinha feito a primeira multiplicação, eles queriam agora que Jesus viver, né, ali seguindo Jesus, somente esperando os bens materiais, somente esperando que Jesus pudesse dar a eles o pão novamente. A ideia, basicamente, que está na mente deles é, olha, nós não vamos precisar trabalhar mais nunca, porque nós agora achamos um homem que ele é capaz de multiplicar o pão, alimentar uma multidão, nós vamos ficar aqui agora junto com esse homem. Nós vamos viver perto desse homem. Mas a preocupação era inteiramente, né, de cunho material. Agora veja, amado, o Senhor Jesus Cristo mesmo os repreendeu dizendo, olha, vocês não estão me seguindo por conta dos meus ensinamentos, dos milagres os quais eu tenho feito, vocês estão me seguindo por conta de um pão que perece. Mas olha, eu quero dizer para vocês que há um pão maravilhoso. O que eu estou ensinando, o que eu estou falando, pode dar a vocês a vida eterna. Amado, Jesus é este pão da vida, o qual os homens aí fora neste mundo, que ainda não conhecem, precisam conhecê-lo, precisam se alimentar de Jesus. Receber Ele no seu coração como seu Salvador pessoal. Olha ainda a característica aqui em João capítulo 6, é que Ele é eterno. Quem comer dele vive para sempre. É o que é dito aí no nosso texto, dizendo, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Para sempre. Jesus é o único, né, que tem poder de dar a vida eterna. A mim, a você. Nenhuma outra pessoa tem esse poder, mas Jesus ele tem poder de dar a vida eterna. Nós poderemos gozar, né, desta vida eterna sendo vivida no céu, juntamente com o nosso Deus. Amado, este pão também é um pão universal, ou seja, Deus quer dar este pão para todos os homens. Ele quer alimentar toda a grande multidão.
Dizem aí as estatísticas que a multidão hoje no mundo é de 7,2 milhões de habitantes. 7,2 bilhões, de habitantes. E amado, Deus, Ele quer dar deste pão para todos. O desejo do coração de Deus não é que ninguém se perca, mas sim que todos sejam salvos, que todos recebam a vida eterna. A vida eterna. Então, este pão, ele é um pão universal. Veja, amado, que as características são bem parecidas e cada uma delas destacadas quando nós vimos no texto de Êxodo, estão também aqui destacadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A sua origem, ele veio do céu. O maná, né, que a cada dia representa a misericórdia de Deus, né, o horário, né, que vinha todas as manhãs. Amado, a cada dia na vida do perdido, mais uma vez Deus demonstrando a sua misericórdia, mais uma vez Deus dando a ele a oportunidade dele receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. A outra característica que nós vimos é quem enviava o maná foi enviado pelo próprio Deus. Nós vimos isso em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu objetivo era saciar a fome do povo. O objetivo da vinda de Jesus neste mundo aqui é também saciar a fome do povo, mas a fome dos homens, a fome espiritual. Quantas pessoas estão tentando preencher o vazio das suas vidas, estão tentando preencher esse vazio através das bebidas, através de drogas, através da imoralidade sexual. E amado, chegam no final da sua vida vendo que não conseguiram preencher esta lacuna, este buraco, este vazio na sua vida com nada disso, porquanto este lugar só pode ser preenchido por Jesus. É Jesus o único que pode preencher este vazio qual você sente na sua vida. É Ele que pode saciar esta fome espiritual que tem no seu ser. Amado, a sua quantidade, nós vimos que o maná era suficiente para alimentar e satisfazer as necessidades de todos. O sangue de Cristo Jesus que foi derramado naquela cruz é suficiente também para perdoar todos os pecadores e todos os pecados. Ele é suficiente. Suficiente. Amado, nós vimos também a questão da colheita. Isso aqui deve chamar a atenção da igreja. O maná era colhido individualmente, né? A salvação ela é individual, sim. Só que também, amado, nós não podemos recolher e guardar. Nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Nós precisamos... Nós que conhecemos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos também repartir deste pão, ou seja, levar o Evangelho às pessoas perdidas ao redor deste mundo que ainda necessitam de Cristo Jesus. Como igreja, nós precisamos aprender a obedecer a Deus, confiar em Deus e tê-lo como nosso provedor. Ainda que os recursos são poucos, ainda que os problemas estejam aí diante de nós, nós precisamos entender que nós temos um Deus a quem recorrer. Primeiro do que correr diante da nossa própria sabedoria, do nosso próprio pensamento, nós precisamos recorrer a Deus. E Ele vai dar a nós a direção exata a qual nós precisamos ir. Amado, nós precisamos também ser gratos a Deus pelo cuidado qual Ele tem dispensado sobre nós a cada dia. A igreja precisa ser grata por isso. Grato pela salvação a qual Ele nos deu, grato pelo cuidado qual Ele tem dispensado, a sua graça maravilhosa a qual Ele tem demonstrado para nós a cada dia. Amados, exemplos, aquele pão que houvera caído lá do céu para aquele povo no deserto, é o mesmo pão o qual Deus enviou, é a representação, do pão o qual Deus enviou neste mundo para dar a nós a vida eterna. A vida eterna. Então, irmãos, no deserto da vida cristã, concluindo, nós precisamos depender unicamente da provisão divina. Entender que Deus, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso cuidador, Ele está a cuidar de nós, Ele nos sustenta de forma miraculosa. Nós precisamos crer nisso. Você que ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que ainda não tem certeza
quando fechar os olhos nesta vida, onde é que você vai passar a eternidade? Deus é o Deus da provisão, também da sua necessidade espiritual. Ele foi quem proveu a Cristo Jesus para morrer por você, dar o seu sangue por você. Jesus, ele é o pão da vida. E ele veio a este mundo a fim de dar a vida eterna a todos os homens, quanto receberem. Você precisa crer em Jesus. Se você ainda não fez, creia em Cristo Jesus como seu Salvador. Nesta noite, hoje mesmo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Chegue diante da presença de Deus nesta noite em oração, dizendo ao Senhor: olha, Senhor, eu tenho sim este vazio espiritual, essa fome sobre ter o Senhor na minha vida. Eu não sei ainda para onde é que eu vou quando eu morrer, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, teu único Filho, Ele morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados, para salvar a minha alma. Eu suplico ao Senhor: perdoa os meus pecados, salve a minha alma. A palavra de Deus diz que se você assim fizer, e fizer essa oração simples, mas de coração, realmente sendo o seu desejo de ser salvo, de receber a Cristo Jesus como seu Salvador, a palavra de Deus diz que você receberá dele a vida eterna. Romanos 10:9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Receba Jesus na sua vida. Entregue a sua vida a Ele mesmo. A sua vida pode estar sendo um deserto. Sua vida pode estar sendo uma perturbação em tantos pontos. Talvez você olhe nessa noite e fale: pastor, não é só na área financeira não, é na área conjugal, é a questão de ser pai, eu não sei criar os meus filhos direito, eu não sei isso, eu não sei aquilo, é a questão de dependência química. Amado Deus, Ele quer salvar você e libertar você de tudo isso. Ele quer fazer isso na sua vida. Receba Ele como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai, nós te agradecemos por podermos aqui nesta noite louvar o seu santo nome, aprendermos mais, ó Pai, da tua palavra. Obrigado, ó Pai, por podermos saber que o Senhor é o nosso provedor, o nosso sustentador, e que nós não precisamos de maneira nenhuma confiar em nós mesmos, correr atrás de outros recursos, a não ser ao Senhor. O Senhor, ó Pai, é o Deus de toda provisão. Nós somos gratos porque o Senhor tem provido a nós não somente as nossas necessidades materiais, mas muito mais ainda as necessidades espirituais. Por o Senhor ter provido o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Obrigado, ó Pai. Nós queremos pedir ao Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, onde o nosso culto tem chegado, na casa das pessoas. E o Senhor, ó Pai, conhece os corações. E, ó Pai, o Senhor sabe se há porventura alguém que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador e que tem ouvido a pregação da Tua Palavra nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, toque nesse coração, o Senhor, ó Pai, quebrante este coração e que ele possa entregar a sua vida ao Senhor, que ele possa se render aos pés de Cristo Jesus nessa noite. Ó Pai, também abençoa a Tua igreja, que nós possamos confiar em Ti como Deus da nossa provisão, que nós também possamos fazer a obra a qual o Senhor tem pedido que nós façamos, de levar, de repartir este pão para as pessoas que ainda estão famintas por este mundo ao redor. Ajuda, ó Pai, a Tua igreja. Abençoa a cada uma das nações que têm sido perturbadas por esta enfermidade. Nós rogamos pela Sua graça, a Sua misericórdia. Que o Senhor deposite, ó Pai, sobre a humanidade e tira, ó Pai, este mal do meio de nós. E é em nome de Cristo nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, se você de repente tem nos assistido, né, e gostaria de saber um pouco mais sobre como você pode entregar sua vida ao Senhor Jesus, você pode fazer uso, né, no final da transmissão do culto, você pode fazer o uso lá do número do WhatsApp, entrar em contato conosco. Nós teremos imenso prazer de mostrar para você como é que você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, esclarecer as suas dúvidas, se você assim quiser, tá bom? Aos nossos
queridos que têm nos acompanhado a transmissão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Uma boa semana a cada um. E até quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos de volta para louvar, exaltar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Deus abençoe.